Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira. Na Agility Telecom, a qualidade da sua conexão é garantida para você aproveitar do seu jeito. Além de ser internet 100% fibra ótica e com suporte sempre à sua disposição, estamos com promoções incríveis. São planos de 50 MB a 1 GB para você ficar ainda mais conectado. O que você está esperando? Entre em contato através do número 0800 235 0007 e solicite um orçamento. Agility Telecom, um jeito novo de conectar pessoas. Imagine você ter um laboratório com a melhor estrutura do Ceará, com os mais modernos aparelhos existentes. Imagine um laboratório voltado para o futuro, que investe em modernidade e que você, sem sair de casa, com um clique, via internet, acessa seus exames. Imagine um laboratório que você, no WhatsApp 98841-5135, você solicita e nós vamos até a sua casa fazer a coleta de seus exames. Imagine sua coleta de exames em drive-thru, na tenda em frente ao laboratório, sem sair do carro. Imagine você ter um laboratório que atende por todos os convênios, ainda atende por cartão de crédito e parcela como você quiser, com os melhores preços da cidade. Agora pare de imaginar, porque você tem tudo isso no novo Lab Gouveia em Iguatu, que agora fica na rua 13 de maio, número 1331, próximo ao Sebrae, e com amplo estacionamento para clientes. Fale com o novo Lab Gouveia pelo telefone 3581-0625 ou WhatsApp 98841-5135. Quer cuidar da sua saúde sem pagar caro? Faça seu cartão Único Vida. O Único Vida é uma empresa associada ao Hospital São Vicente e ao Lab Gouveia. Único Vida é seu plano de desconto com tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde. Para que você entenda melhor, o Único Vida é um plano em saúde onde você tem descontos que vão de 20% a 60% para atendimento com médicos especialistas e exames especializados. Faça já o seu e pague a partir de R$ 29,90 mensais para você ter acesso a uma saúde melhor. Ligue, informe-se e solicite a visita dos consultores Único Vida. 2143-8782 ou 98144-9496. Único Vida, Avenida Genô Araújo, 1234, bem no centro da cidade de Iguatu. Olá, você assinante BrisaNet, Iguatu.net, TV Centro-Sul, Rádio Jornal. Hoje eu trago o meu amigo Samuel Alves, advogado, para a gente botar fogo no diálogo, né? Aliás, quando o Samuel vem, a turma já bota logo, prepara logo a carne e o espetinho, porque fogo vai ter para assar, viu? Porque você pode ter certeza disso. Bom, hoje nós vamos falar de um tema que não só é polêmico, mas é gerada essa polêmica toda pela falta de informação que são os direitos humanos. Samuel, aguenta aí. A gente vai rodar a vinheta e volta em definitivo. Diálogo 2 anos. Diálogo se constrói com informação e respeito.
Bom, agora em definitivo, de volta ao diálogo, agora até o final, sem intervalo comercial, recebo meu amigo Samuel Alves, advogado, militante também na área de direitos humanos, causa ambiental, enfim, tudo que der problema, o Samuel vai lá e mete o dedo para resolver também, para ajudar a resolver. Ou seja, não é passivo, nem tampouco deixa de exercer sua cidadania, o que eu acho interessante. Na realidade, se todos os brasileiros fizessem isso, lutassem por aquilo que acham que está errado, a gente não seria o país que a gente é, não tenha dúvida nenhuma, seríamos talvez uma das maiores potências do mundo. Né? A nossa passividade é que nos coloca na síndrome do coitadinho do vira-lata onde a gente está. Né? Doutor Samuel, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente no diálogo mais uma vez. Bom, tudo bem, Supiro. Eu pedi hoje um pouco de desculpa pela minha voz, eu achei até que eu estava com Covid, né? Estou meio sem voz, mas vou tentar aqui falar de uma forma. Eu agradeço o seu convite aí, Supiro, mais uma vez. Gostei do novo formato aí do programa, está bem modernizado, né? Acompanhando aí nós tivemos que nos reinventar após a pandemia, né? Por conta dessa questão dos isolamentos, né? E aí o programa agora a gente faz de modo online, como acontece na Justiça já, né? Na Justiça nós fazemos as audiências online aí que foram implementadas pouco mais de 6 meses depois que começou a pandemia, foi implementado. E agradeço mais uma vez o seu convite. Pois é, Sucupira, esse assunto é um assunto muito espinhoso, não é? É um tema delicado, porque, infelizmente, nós temos, aí eu vou creditar alguns de seus colegas, né? Nós temos uma mídia reacionária que acaba passando informações equivocadas para a população, né? E que população essa que, de certa forma, né, é educada por esses reacionários, né, da imprensa e deixa de ser educada muitas vezes na escola, né? Então, nós ouvimos frases do tipo, né, corriqueiramente, direitos humanos para humanos direitos, direitos humanos para defender bandido, o que, na realidade, isso daí não tem nada a ver com nada, né? Não quer dizer nada. Direitos humanos é uma garantia que surgiu a partir do Holocausto, a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Com a concepção do Estado moderno, para proteger o cidadão, todos nós, seja ele bandido, pior bandido, ou seja ele não bandido. Né? Então, são garantias contra quem? Contra o Estado. O Estado é essa entidade fictícia que os seres humanos, a partir de quando nós começamos a nos organizar socialmente, nós criamos, né, que rege a nossa vida em sociedade, né, que provém segurança para a gente, provém serviço de saúde e diversos outros serviços públicos. Todos eles são providos por essa entidade fictícia, abstrata, chamada Estado. Então, fundamentalmente, direitos humanos é isso, é uma garantia que todos nós temos contra o Estado. Né? Inclusive nós, advogados, por exemplo, né, nós também temos as nossas garantias no nosso exercício profissional. Então, direitos humanos, de forma bem básica, né, seria isso aí, seriam garantias que nós temos, né, contra os arbítrios do Estado. Samuel, o que é interessante nessa história toda é que hoje a gente vai passar um vídeo. Essa imagem correu o mundo, né? E eu quero deixar claro que direitos humanos não se relaciona apenas, né, à questão polícia-bandido. Né? Ficou mais popular com relação a isso. A gente vai mostrar para você que não é só isso. Por exemplo, passar fome é um direito, atenta contra os direitos humanos, a tortura. Né? Você tem várias situações, mas eu quero passar esse vídeo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui está o Rodrigo Bocardi, da Rede Globo, né? E a gente vai passar um trechinho dele aqui rapidinho para vocês saberem o que aconteceu com relação a isso. E nós vamos falar sobre este assunto em particular. Olha aqui. O que é interessante aqui, eu vou dar uma paradinha aqui para você ver o seguinte. Em seguida, o diretor da organização não governamental de tortura nunca mais, né? Do Human Rights, ele faz um comentário sobre isso, mas a realidade o que ele fala, a gente vai falar aqui também, não há necessidade de trazê-lo. Mas essa cena, na realidade, ela mostra exatamente o que o Estado pensa. Muitas vezes, algumas pessoas perguntaram para mim, o brasileiro
ele tem postura, digamos assim, fascista? Tem sim, tem. Nós temos essa postura fascista e racista. A gente, enquanto nós não admitirmos que nós temos essa, eu não, claro, digo que não, mas eu digo nós brasileiros. O Brasil, há pouco, tem pouco mais de um século que se livrou da escravidão. E isso era um negócio que se rendia muito dinheiro, né? E isso ainda está no sangue, ainda está no cérebro. E você tem outra situação do fascismo, né? A gente já flertou com o fascismo muitas vezes, desde a proclamação da República no Brasil. Então a gente tem que começar a entender que nós temos os nossos defeitos para poder consertá-los, né? E isso é uma falha. Muita gente comenta de maneira errada, que você assim, você quer tratar vagabundo com 5 estrelas? Isso não. Ele tem que ser tratado como todo mundo. Um cidadão comum, né? O pessoal tem essa história de cidadão de bem. Cidadão de bem também faz besteira, bate mulher, mata menino, esfaqueia, faz merda também. Então, essa história de existir um cidadão de bem, quando você coloca que existe o cidadão de bem e do outro lado o cidadão do mal, você começa a querer ser o juiz das causas. E eu acho tão engraçado que esse pessoal que diz ser cidadão de bem, o que eles fazem, Samuel? Eles defendem a família, o casamento e tal. E são cheios de casos de amor por fora. Entendeu? Muitos deles são homofóbicos. Conheço Não, vários. muitos são homofóbicos, alguns estão me ouvindo agora, né? E são gays. E fazem tudo escondido, não tem coragem de assumir. Eu acho que é isso que eu ia dizer, porque tem raiva, porque não tem que se assumir, né? Então, gente, qual é a vantagem do conservadorismo? O conservadorismo é uma situação acomodada de conforto, de zona de conforto, quando você consegue aquilo que você queria. Aí você, para não perder e não correr o risco de estragar a coisa, você entra numa esfera de conservadorismo. É isso, eu quero manter como está. Então, conservadorismo, quando você quer voltar ao passado, o nome disso é burrice, né? O nome disso é burrice. Porque, na realidade, o passado no Brasil não é bom. Eu quero voltar no passado quando eu tinha uma vida boa. Bom, isso é inteligente, ou seja, eu quero corrigir os erros do presente para eu ter a vida boa que eu sempre tive, que eu gostaria de ter, e nós perdemos. Enfim, tem que entender qual é a diferença dessas coisas para não estar falando bobagem. Claro. Podia ser eu sendo arrastado naquela motocicleta. Podia ser você, Samuel. Aliás, se você não tivesse documento, se você não tivesse nenhum documento na hora e tivesse no lugar errado e na hora errada, com certeza, talvez, dependendo do doidinho que tivesse lá na frente, você poderia se arrastar. Eu acho que não, porque eu não sou negro, entendeu? Eu não tenho olhos, eu não sou negro. Tenho certeza que esse rapaz aí, ele foi arrastado da forma que ele foi arrastado, porque, Sucupira, quando nós vemos um animal sendo arrastado na rua por um carro, nós ficamos revoltados com isso. Agora, você imagina um ser humano que errou, né? Ele errou. Bom, eu estou me baseando no que está dito na imprensa, né? Porque o correto seria nós lermos lá o inquérito policial, o procedimento que foi instaurado para apurar esse crime. Quando nós cometemos um crime, a lei diz que tem que se instaurar um procedimento para que nós sejamos processados, e se formos culpados, ao final nós seremos condenados, né? Então, a forma como esse policial, né, conduziu esse preso, né, isso demonstra uma total falta de conhecimento da lei. Esse cara policial, ele tem a obrigação de conhecer a lei, né? E aí ele demonstrou um total desconhecimento. Isso não é uma forma de você conduzir um preso, não é uma forma, né? Seja qualquer crime que você tenha cometido, né, existe a lei e os direitos humanos, né, que não permitem que você seja arrastado na rua como se você fosse me perdoe o termo que eu vou usar, um pedaço de fezes, né? Então, ali não se sabe, o sujeito não começou nem o procedimento dele ainda, né? Ele está ali sendo acusado de um crime e ele já está ali sendo tratado como um nada, né? Então, a gente reclama da questão do bandido, né? Da forma truculenta como os bandidos agem, como eles comportam. Eles são bandidos, eles agem assim que são bandidos. Exatamente. Então, ou seja, eles estão fora da lei. O nome é não, mas eles estão fora da lei. Se a polícia age fora da lei, Sucupira, ela se torna bandida também. Você está entendendo? Era isso que eu ia dizer. A polícia não pode agir de modo... A polícia ela não pode agir com vingança, né? E nem pode agir como bandido, que era a polícia.
Ela está ali para dar segurança, é o braço armado do Estado. Então, porque você fala isso, mas você não está lá no momento, na ação. Meu amigo, um policial bem treinado, um policial bem capacitado, ele bota um revólver na tua cabeça e ele só atira se achar necessário. Ele não vai atirar na tua cabeça se ele estiver nervoso, não, porque ele é bem preparado para fazer aquilo. Não é? Então, a polícia, quando nós batemos nessa questão de direitos humanos, na realidade a gente bate para quê? Para que a polícia seja valorizada. Por quê? Porque ela vai estar agindo dentro da lei. Quando a polícia age dentro da lei, ela é aplaudida, ela é valorizada. Agora, a polícia, quando ela age igual o bandido, ela está se olhando a ele, né? Então, não tem como nós dizermos que isso aí está correto, né? E podia ser qualquer um de nós lá nesse momento, porque nós somos seres humanos, nós somos capazes de cometer crimes, todos nós, né, estamos passíveis a eventualmente a gente cometer crime, e não é porque a gente cometeu um crime que a gente não possa ter uma chance de se redimir, né? Exatamente. E a partir daí nós conseguimos dar um novo rumo à nossa vida. Então você não pode, uma situação dessa, você não pode fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, os direitos humanos... interessante, eu te interromper aqui uma coisa, olha, você falou uma coisa, a questão que a pessoa pode se redimir, pode se recompor e pode se ressocializar. Existe um projeto, foi o motivo do diálogo da semana passada, onde eu conversei com policiais que estão fazendo um belíssimo trabalho lá no CEDRO, no Centro de Triagem do CEDRO. Os caras estão buscando ressocializar com a ajuda da Pastoral Carcerária. Inclusive, ele cita um caso na matéria de um sujeito que aprendeu a fazer vassoura e voltou lá para vender vassoura para o pessoal lá. E isso aí já surgiu a ideia de fazer uma oficina para ensinar os presos a fazerem vassoura para empreender. Porque é difícil o preso conseguir um emprego depois que ele sai. Então, ou seja, empreender é uma forma que o Estado, voltando de novo ao Estado, né? Sim. Que o Estado permite ao cidadão que ele possa garantir o seu próprio sustento dentro da lei, dentro das regras que estabelece a lei e a Constituição. Então, a gente tem bons exemplos, nós temos ótimos exemplos. Não quer o fato lamentável dessa cena que correu o mundo. Aliás, não é só essa. Infelizmente, o Brasil tem sido motivo de chacota no mundo inteiro, não só pela própria Amazônia, mas também, principalmente, pela forma como trata os direitos humanos. Recentemente, aquela chacina no Rio de Janeiro, com 8 pessoas mortas, dispararam 1000 tiros. Teve 2 policiais ou 3 que dispararam 600 e tantos tiros. Meu Deus! Olha, eu não sei, eu acho que... O problema, Sucupira, aí não difícil do policial, você... É a formação do policial. Olha, Sucupira, eu acredito que esse modelo de militarização da polícia só existe no Brasil. Não existe em lugar nenhum do mundo. Né? Então, essa militarização acaba produzindo esse tipo de coisa. Isso é banditismo. Você disparar 1000 tiros numa ação policial dessa, matar 8 pessoas, isso não tem lógica, não tem justificativa, né? Então, a nossa fala aqui, né? Porque você... Aí vem o senso comum, né? O cara vem lá, você é contra a polícia. Não, pelo contrário, eu respeito a polícia. Agora, eu respeito a polícia que age dentro da lei. Polícia bandida, não respeito, não. E se nós não tivéssemos polícia, a nossa vida seria muito mais difícil. Sim, então, a polícia tem um papel fundamental de dar garantia ao cidadão. Ao cidadão quer dizer cidadão mesmo, da história de cidadão de bem. Não existe cidadão, na minha concepção, não existe cidadão de bem, é invenção. Né? Isso é uma invenção besta que criaram para tentar separar bem e mal. Tá entendendo? Olha, eu sempre digo o seguinte, não é bem, é o certo do errado. Olha, o Estado, ele detém o que nós chamamos de monopólio da violência. Se nós não tivéssemos um Estado organizado para isso, Sucupira, nós, enquanto sociedade, viraríamos, sabe o quê? O faroeste. Você já pensou se não tivesse a polícia? Eu ia constituir a minha milícia, o Zezinho ali da esquina ia ter outra milícia, o outro da outra esquina ia ter outra, ia ter outra, ia ter outra, ia ter outra. Então, essa concepção de Estado, onde o Estado ali provém, a segurança é justamente para isso, para a gente ter a quem recorrer. Se um policial dá um tiro em alguém, não é? Se ele age ali como um assassino, eu tenho como ir saber que ele ali é um funcionário público, que é o Zezinho dos Anzóis, que trabalha na polícia, que é subordinado ao oficial fulano de tal. Então, você tem como responsabilizar isso, não é? Diferentemente, se nós
se nós não tivéssemos segurança monopolizada pelo Estado, onde todo era a lei do faroeste, a lei do mais forte, todo mundo atirando em todo mundo. Então, isso é uma concepção de Estado, né? Isso tem um sentido, tem uma finalidade para organizar a nossa vida em sociedade. Né? Se o Estado ele não fosse, se o Estado ele não detesse o monopólio da violência, né? O Estado é quem detém o poder de polícia, né? É o que pode andar armado. Quer dizer, então, se ele não tivesse essa prerrogativa, era o faroeste. Todo mundo cada um vai prover sua segurança. Aí você imagina uma situação dessa, Sucupira. Nós tínhamos condições de viver enquanto sociedade, cada um provendo a sua própria segurança? Não. Só se a pessoa estiver louca, né, para afirmar que isso era um modelo de sociedade melhor do que nós estamos. Né? E deixando mais uma vez claro, tenho vários amigos policiais, daqueles que realmente admiro o trabalho deles e que não cometeram erros. Seguem exatamente a cartilha, seguem o manual, como a gente chama. Né? E por isso podemos dizer que, além de cumprirem com as suas funções, são acima da média. Ou seja, são melhores, são bons policiais, conseguem na base da argumentação, são respeitados, inclusive, até pelos próprios bandidos. Né? Quer dizer, o bandido sabe quando vê um operador, um operador da lei, o fiscal da lei, no caso, ele vai fazer o quê? Que ele vai cuidando das pessoas, ele vai verificar a situação, as pessoas param para ouvir. Você vê uma situação, por exemplo, em Londres, os policiais londrinos não usam arma, no máximo que eles usam aquela arma de choque. Eles não usam e eles são respeitados tanto quanto um policial armado. Então, assim, ou seja, a população também tem que entender que o Estado comete erros, sim, e por estar dentro da lei, é necessário que o Estado faça as devidas correções. A lei ela existe justamente para limitar a atuação do Estado, para que o Estado não haja de modo arbitrário, Sucupira. Entendeu? Você já pensou um policial com o poder que ele tem, se ele pudesse fazer o que ele quisesse? Já imaginou uma situação dessa? Que foi o que aconteceu com esse rapaz aí que foi preso. Porque eu estava sem carro, estava de moto, vou amarrar o cabo aqui, o pescoço dele na moto e vou arrastar ele. Quer dizer, aí vamos botar câmeras nos policiais. Isso resolve, Sucupira? Aí o policial só faltou dar tchauzinho, todo mundo filmando a ação dele ali e ele nem aí. Então isso aí é um problema na formação do policial. Esse policial... E recentemente... Oi? E recentemente, saiu uma matéria no Fantástico mostrando como que eles já estavam aprendendo a burlar a câmera. Ou seja, a câmera que foi colocada lá, numa cena, inclusive, que acabou com um morto. Né? Pois é, então não resolve. Aí não resolve. Se for uma situação dessa, o policial ele se intimidou, todo mundo filmando, ele se dá tchauzinho. Quer dizer, é a formação do policial. Isso está errado. Isso não é uma forma de conduzir alguém preso. Não é? Você vê ali, qualquer pessoa que tem um mínimo de senso se choca com essa cena, por mais que o cara tenha cometido um crime bárbaro, que pelo que eu vi, pelo que disse a notícia aí, ele estava ali sendo acusado de tráfico de drogas. Sim. Né? Então, ele deveria receber o tratamento, né, o que a lei diz, para ele ser de uma pessoa detida, de uma pessoa presa. Não pode ser amarrado igual um cachorro e sair sendo arrastado no meio da rua. Isso aí tá errado. Eles têm... A Polícia de São Paulo é muito eficiente em termos de logística. Então, ali, apertar o microfone e chamar uma viatura como apoio à operação, rapidinho tinha encostado ali, botado no camburão e levado. Exatamente, quer dizer, ali parece que foi ele que decidiu, ele fez o que ele quis ali. Não tem carro aqui, eu vou amarrar esse cara e vou levar. Não pode, isso não pode, isso é contra a lei. O pior que aquilo ali, o nome daquilo ali, por gostem ou não, é tortura. É o que foi muito praticado durante o regime militar. E a tortura, a tortura é um dos procedimentos mais absurdos que você pode imaginar. Inclusive, é crime de guerra. Tortura é crime de guerra. Quer dizer que na guerra diz que vale tudo? Não tanto. Nem é que na guerra isso é permitido, né? Pois algo tão nojento, absurdo, que nem em guerra, até numa guerra isso é repudiado, há um respeito entre os adversários, né? De não não torturarem os prisioneiros. Não é exatamente isso aí mesmo. A tortura é uma coisa repudiada até numa guerra. Deu uma quedinha de internet aqui. Deu uma quedinha. Deixa
Deixa eu ver aqui como é que está aqui. Nós estávamos falando sobre a Declaração Universal. Sim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente tem o tema aqui, eu vou até compartilhar com vocês aqui. Isso surgiu no pós-guerra, exatamente o que no Isso. começo do programa eu mencionei essa situação, né, diante das atrocidades cometidas pelo Estado nazista, né, Estado alemão nazista, as nações, né, se organizaram e fizeram um tratado, né, tratando sobre todas essas questões envolvendo seres humanos, né? Olha só, aqui, ó, todos nascemos livres e iguais, é a questão de não discriminação, né, os direitos são de todos, o direito à vida, que inclusive é uma outra situação também que ataca o direito humano, nenhuma escravatura, inclusive aqui também nós temos essa situação. Pode ser escravizado, né? Nenhuma tortura, você tem direitos onde quer que vá, tudo tá aqui, isso aqui é interessante porque aqui está de uma maneira resumida, para que todos possam entender. São garantias, tudo isso são garantias contra o Estado. O Estado é uma entidade poderosíssima. Não é? Se nós não tivéssemos essas garantias, o que nós seríamos? Enquanto olha aqui o que é o caso que aconteceu nessa situação. Nenhuma detenção injusta, né? O direito ao julgamento, né? Estamos sempre inocentes até que prove o contrário. O direito à privacidade, a liberdade para se locomover, o direito de procurar um lugar seguro para viver, o direito a uma nacionalidade. E é interessante algumas dessas regras, elas compõem a nossa Carta Política, a nossa Constituição. Você pode observar que algumas dessas regras aí estão na nossa Constituição Federal. Você vê a importância dessas garantias, né? Só que interrompendo um pouco, porque eu... Não, mas é exatamente isso, foi bem colocado, porque você... O que nós estamos vendo aqui? Quais são as outras situações onde os direitos humanos não são respeitados no Brasil? Isso é o que eu ia te perguntar. Além dessa, que é muito popular, digamos assim, é muito popular a questão da questão polícia, cidadão, polícia, bandido, bandido, polícia, a questão do direito humano bate muito nisso. Mas, saindo um pouco disso e entrando nas outras pontas, quais são as outras áreas que nós, com certeza, no Brasil, principalmente, os direitos humanos não estão sendo respeitados? Porque é o Estado provedor, né? O Estado ele tem que prover essas políticas públicas, né? Que você citou, por exemplo, né? Assistência à moradia, a questão de saúde, a questão da educação. Então, todas essas são políticas públicas que acabam se resvalando com relação a direitos humanos, princípio da dignidade humana, né? Então, todas essas coisas elas se inseriam também nessa situação de respeito aos direitos humanos, né? Então, por isso a importância do fortalecimento das instâncias de política pública em defesa dos direitos humanos em todas as áreas do Estado, todas as áreas de atuação do Estado. Samuel, a outra situação com relação aos direitos humanos que nós temos aqui é a questão que envolve a escravatura. E nós estamos ultimamente recebendo notícias que infelizmente isso não acabou no Brasil, que é com relação a pessoas em situação análoga à escravidão. Fala mais sobre isso, por favor. É interessante, Sucupira, que esse tipo de situação, né, inclusive, acontece aqui até próximo da gente, né? A gente nem imagina, pessoas estão assim em situação... essas situações aí, a pessoa que ali pegue, né, para trabalhar numa fazenda ou em algo desse tipo, e ali ela não tem condição de absolutamente nada, ela vive lá como se fosse um robô, né? Trabalha 24 horas, não tem estrutura, né, para descansar, não tem estrutura alimentar, né? Então, realmente, a pessoa vive ali numa situação de escravidão, né? Por isso, como o próprio nome diz, situação análoga à escravidão. Por quê? Porque a escravidão ela já foi abolida, né? Mas a forma como aquela pessoa é mantida, né, geralmente do seu patrão, né, de modo que faz com que ela trabalhe ali numa situação análoga à de escravidão, ou seja, sem direito algum, né? Sem garantia alguma, né? E aí entra a questão do desrespeito aos direitos humanos, né? A pessoa ali ela é tratada como se fosse um lixo, né? Não como um ser humano que está ali, né, e precisa sobreviver, precisa ser respeitado, precisa ter todas essas garantias dadas por lei.
a gente vê essa situação. Recentemente, estava vendo aqui agora, aconteceu no Ceará a descoberta de pessoas em situação análoga à escravidão, né? Eu vou ver se eu consigo resgatar aqui o vídeo. Acho que eu tenho ele aqui. Espera aí só um minuto. Acho que tenho sim. Só compartilhar aqui para vocês. Você sabe quem foi condenado numa situação dessa? Aquele apresentador Ratinho. Ele foi condenado por manter trabalhadores em más condições de trabalho numa fazenda dele. Olha aqui, o que é que nós temos aqui no Diário, no CETV. Olha aqui. Essa matéria é de ontem, tá? Ontem, no caso, dia 1º. Aquiraz. Meu Deus, é aqui. Então, olha aqui, ó, aí a gente está vendo aqui, o que é que nós estamos vendo, né? Uma situação, vou interromper aqui, porque aqui a gente vai entrar já no assunto, vamos comentar mesmo essa situação. A gente vê que, como o ser humano é mau, né, cara? Eu fico me vendo o seguinte, eu sei que existe a lei, a gente sabe que é errado, mas tem um componente aí de maldade, né, que é a parte que me dói, sabe? Você sabe que você está fazendo isso com essa pessoa, você sabe que é ruim. Você sabe que você não quer para você isso. Eu tenho certeza absoluta que esse pessoal que age dessa forma, quando você coloca eles na situação, ou seja, quando você cria uma situação de empatia, ou seja, de isonomia, coloca ele no mesmo lugar que o outro estava, ele vai dar um pinote, ele vai procurar justiça, ele vai procurar polícia, ele vai chegar... É o tal do cidadão de bem. Tá entendendo? É o tal do cidadão de bem. Farinha pouca, meu pirão primeiro, eu sempre em primeiro lugar e o resto que se dane venha depois. Pronto. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É isso que me dói. Sabe? Você sabe que está errado. O sujeito sabe. Não precisa ninguém chegar, não precisa chegar um fiscal, não precisa chegar um operador ou fiscal da lei para poder chegar lá e dizer, olha aí, você está fazendo errado. Ele sabe. E ele faz porque quer. Eu acho que esse tipo de situação, eu acho que tinha que ter uma lei onde a gente pudesse dizer o seguinte, o cidadão dizer que não sabia que estava fazendo errado, o cidadão dizer que não sabia, numa situação como essa, não tinha que ter atenuante não, sabe, Samuel? Eu penso que determinadas coisas não tem atenuante. Na realidade, a lei, você não pode se excusar de cumprir a lei alegando desconhecimento dela, né? Isso daí existe, né, um normativo legal. Na realidade, presume que todos nós conhecemos a lei, né? Temos o dever de conhecê-la, né? Então, isso, na realidade, existe como princípio, como norma, como normativo, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, se você é processado, você não pode chegar lá e dizer, eu não sabia que a lei proibia que eu fizesse isso, né? Então, isso aí não pode ser utilizado como excusa para que você não possa ser responsabilizado, né, por sua conduta ilegal, seja ela qual for, né? Agora, essa situação aí desses trabalhadores, né, isso aí tem repercussões na esfera civil, né, na esfera trabalhista, na esfera criminal, aí é um arcabouço de coisas, de ilegalidades, né? E como eu disse aí, né, nós percebemos que quando a gente vê notícia de escravidão, a gente acha que é uma coisa, isso aí foi há não sei quantos anos atrás, mas não. Nós temos aqui no Brasil, está aí Aquiraz. Eu já ouvi muitas notícias com relação ao Maranhão, com relação a Piauí e com relação ao Ceará também, né? Está aí mais uma notícia de trabalhadores sendo mantidos como escravos nesse local. Então, isso daí atenta completamente contra, né, as garantias, contra os direitos humanos. É mais um caso aí de violação aos direitos humanos. Está vendo aí como direitos humanos não está só relativo a bandido e polícia, né? Apesar de, como você falou, Sucupira, é o que nós, digamos assim, temos esse maior contato, né, por conta da imprensa, dos cadernos policiais, então a gente acha que direitos humanos é para proteger bandido. Não, direitos humanos, né, são garantias que todos nós temos, né? Todos nós podemos cometer crimes, né? E aí, se nós cometemos um crime, nós temos a garantia de sermos processados, de sermos direito de defesa, né, de sermos julgados aí por um tribunal, por um juiz, né, por um tribunal competente. Então, isso são garantias, né, garantias que nós temos, e essas garantias elas surgem por conta da questão dos direitos humanos.
Você colocou uma coisa interessante, porque alguns amigos me perguntam, bandido bom é bandido morto, o que é que você acha, Sucupira? Eu disse, cara, bandido No bom é Brasil, só o bandido. bandido pobre ia morrer, viu? Só Era o pobre. preto, pobre e É favelado, isso, que é o com tema do certeza. Se nosso. instituíssem a pena de morte no Brasil, só os mais fracos iam morrer. Só ia dar, Exatamente. só Aquela ia história. quebrar no espinhaço do mais fraco. Branco, louro dos olhos azuis, rico, com certeza não Ah, iria, esse nunca ia né? morrer, ia viver para Ou, sempre. ou, como eu costumo dizer, que o racismo no Brasil ele é econômico, né? Porque eu digo, por que eu falo isso? Ele é social, é de classe social, e tem todo sentido. Nós tivemos na história do Brasil vários negros ricos que andavam como brancos e eram tratados como brancos pela elite, né? São vários. Acho que não me engano, Machado de Assis, Bonifácio, o povo todo era preto. E aí você chega e diz assim, você não é negro, é preto, né? Essa história de negro é errada, é preto. Então a cor é essa. E o cara chegar e dizer o seguinte, olha, mas eu vi uma definição que eu achei sensacional. O cara dizia o seguinte: branco de olho azul, pobre, favelado, correndo é ladrão. Preto, rico, morando em zona nobre da cidade, andando em carrão de luxo, é branco. Deixa quieto. Eu digo aquela história. Ah, tudo bem, é preto, mas é um cara legal. Tá Não, entendendo? A gente já sabe, e você a gente ainda escuta escuta as isso. pessoas dizendo que não existe racismo. Gente Claro da que existe. imprensa sucupira dizendo isso, que isso é invenção das pessoas que estão querendo separar por cor, por raça. Não existe racismo. Você escuta isso pela Claro imprensa que existe. reacionária E também. vou te dizer um outro caso, acho que foi a Danusa Leão, que teve, na época das vacas gordas, que o porteiro de prédio em São Paulo podia ir a Nova York, por exemplo, né? E isso gerou um fato que nós vamos já conversar sobre ele, que chama discriminação, né? Xenofobia, misógino, etc. Vários deles aí, né? E você vai ver uma coisa muito interessante. O que ela fez? Ela se revoltou quando viu o porteiro do prédio dela entrando no restaurante que ela estava comendo. Ela postou uma nota de repúdio a isso aí, saiu do restaurante e condenou. Isso é um absurdo. Outro jornalista, colega nosso do Rio Grande do Sul, foi punido porque ele disse: a cidade de Porto Alegre está cheia de engarrafamento. Isso é o que dá. Aumentar a renda de pobre. Aí pobre compra carro e pobre vai ficar andando na rua e atrapalhando a gente. A gente quem, meu amigo? A gente quem? Quem é você? Isso Quais é uma são os privilégios ideologia, que um você, meu pensamento. colega jornalista, para abrir a boca para dizer uma idiotice dessa? Se ele quer uma rua só para ele andar, que ele pegue do dinheirinho dele e construa uma rua particular para ele andar. O Estado também permite isso, que ele possa construir uma rua para ele, uma via para ele. Vai gastar um horror de dinheiro, mas ele pode. Agora, querer usar o que é o bem público comum, certo? A infraestrutura que é paga com dinheiro de todos os impostos, inclusive do pobre, principalmente do pobre, porque o pobre aqui paga mais imposto que o rico. Com certeza. Um A carga tributária. jornalista abrir a boca para dizer uma grande barbaridade dessa, pelo amor de Deus. Ou seja, você bem colocou, tem muitos colegas meus que eles simplesmente eles vendem e falam, como eu digo, é da boca para fora, mas não é do coração para dentro. E é vergonhoso você ver esse tipo de situação, porque a gente vê clara e nitidamente uma esfera de discriminação. Nós ainda não nos libertamos da escravidão, nós ainda não nos libertamos, quase não sai, do racismo econômico, tá certo? E não nos libertamos também da xenofobia. Olha, Quer Sucupira, dizer, é um absurdo. E é isso que eu quero tratar agora. A questão da discriminação. O brasileiro é preconceituoso, Samuel? Olha, Sucupira, é interessante você falar dessa questão da discriminação, que nós podemos falar aqui até, inclusive, sobre a política de cotas, não é? Qual é o fundamento da política de cotas, Sucupira? Que as pessoas muitas vezes não entendem o que é aquilo ali. É colocar o negro em lugares onde ele não é visto, né? Porque só assim, só assim, colocando ele em locais onde ele não é visto, ele passará a ser visto como igual.
Né? Então, a política de cotas, ela justamente visa isso daí. O fundamento dela é isso, né? Colocar o negro em locais na sociedade onde ele não é visto, onde nós só vemos gente branca. Então, está aí, por exemplo, uma explicação com relação à política de cotas, né? E a questão do racismo, isso daí nem se fala, né? Você deu exemplos aí de colegas seus jornalistas, né? E nós vemos esse tipo de comportamento. Agora, sim, felizmente, eu não acredito que o brasileiro seja racista, né? Na realidade, isso são comportamentos, né? De cunho ideológico, inclusive, né? Que passam a se tornar uma coisa do senso comum, né? E é por isso que nós vemos aí diariamente esse tipo de agressão, né? A pessoas por conta de cor de pele. Então, é mais ou menos isso daí, né? Apesar de que o racismo é uma situação muito mais complexa, né? Porque envolve fatos históricos, fatos sociais, enfim. Agora, pronto, acrescentando a questão que você fala a respeito do sistema de cotas, uma vez foi questionado isso, eu me lembro que o colega, também jornalista, o Reinaldo Azevedo, era contra e hoje ele é a favor. Ele conseguiu entender o conceito histórico e hoje ele defende o sistema de cotas. Mas é muito fácil de entender, não é difícil, inclusive, nem de explicar, você já explicou uma grande parte disso, eu queria acrescentar. A questão de que quando os escravos foram libertados, eles não receberam nenhum estímulo do governo para produzir o próprio alimento. Eles foram deixar da própria sorte, ao Léo, como diz Tipo, é como você soltar... É como você abrir as cadeias e soltar todos os presos. O que é que eles vão fazer? Eles vão roubar de novo, eles vão ter que se virar. Porque, na verdade, eles não foram preparados para isso. Então, no caso, quando houve o fim da escravidão, né, a abolição da escravidão, o Estado não fez o seu papel. Não pensou, né? Não fez uma reforma agrária para dar terra para esse pessoal. Por exemplo, podia ter comprado terra desses senhores aí, que tinha terra para caramba aí, podia ter feito essas terras e colocado esse pessoal lá. O Brasil é um dos únicos países do mundo que não fez ainda a sua reforma agrária. Pois a maioria dos países de primeiro mundo fizeram as suas reformas agrárias, mas nós não fizemos ainda. O Brasil. Aí você pergunta por que Israel é Israel? Israel fez uma reforma agrária que, inclusive, desviou o curso de um rio, criou outro rio, criou outro rio baseado em água salgada, onde ele dessaliniza essa água e entrega para o pessoal plantar. Ele deu o título de terra, capacitou os agricultores, botou lá dentro também dinheiro para que eles pudessem produzir, e hoje é uma potência. Né? Você imagina o Brasil com a estrutura territorial que nós temos, né? Ia faltar terra para todo mundo? Ia não. Né? Ia não. Aí você diz assim, o que aconteceu na escravidão? Eles simplesmente botaram todo mundo para... Vocês estão livres. Pronto, tá, tudo bem. E agora? Nós vamos comer o quê? Vamos ver de quê? Se vira. Né? Aí esse povo foi para onde? Foi para a cidade. Esse povo foi para a cidade, tentar fazer qualquer coisa para ganhar, para comer. Né? Aí já mostra que há uma diferença muito grande. Então você saiu da escravidão oficial para um outro tipo de escravidão, ou seja, análoga à escravidão, condições análogas à escravidão. Olha e nessa condição aí, porque falta de políticas públicas do Estado. Pronto, exatamente. Ou seja, o Estado não cuidou da educação desse pessoal, não cuidou de uma reforma agrária, não cuidou de incentivos fiscais para que eles pudessem produzir, ou seja, tornaria o país mais rico. Mas a preocupação sempre em centralizar essa renda na mão de quem realmente tem, deixa a gente mais burro, ignorante e numa crise de mediocridade muito grande. E nós precisamos mudar isso. A política de cotas, ela entra exatamente nessa ausência de Estado. Então, é o Estado aí, não é, produzindo leis, fazendo a política de cotas para diminuir a questão do racismo. Não é? Eu, por exemplo, eu estudei na universidade, foi a Unifor, universidade particular, e lá era uma universidade predominantemente de gente branca. Eu não via negros lá na Unifor, quando eu fiz o curso de Direito lá. Moreninho claro, no máximo, né? Mas não via, quer dizer, a lei de cotas ela já passou a colocar essas pessoas lá dentro. Então, o negro ele já passa a ser visto dentro dessa universidade, que eu estudei, por exemplo. Estou só lhe dando aqui um exemplo, né? Essa questão verdade. É verdade. Seleção, é verdade.
a lei de cota, a política de cotas, ela existe justamente para isso, para colocar o negro onde ele não estava. Olha que interessante também, Samuel, porque dentro daquele dentro do título do nosso diálogo, que é Preto, Pobre e Favelado, vamos lá, as favelas surgiram como? Quando esses escravos vindo da zona rural, que não tinham condição de fazer nada lá, vieram para as cidades tentar sobreviver e acabaram se alojando em locais e virou favela. O termo favela vem da onde? Vem da época de Canudos, que era como as casas eram construídas dentro do arraial lá. Então, vem de lá o nome favela. Né? E isso tomou conta de tudo. Olha o erro que o Estado cometeu. Ou seja, ao discriminar e ao se ausentar, porque também a ausência do Estado, ou seja, quando ele se imiscui do papel dele... Fomenta o paralelo. A milícia, ela surgiu lá no Rio de Janeiro exatamente por conta da ausência do Estado. Aonde o Estado não está presente e aonde os direitos humanos não são respeitados. Nesse caso das cotas, que a gente acabou de contar a história, por que essas cotas existem, viraram essas favelas. E essas favelas trouxeram o crime organizado, onde não existe Estado, o crime impera. Então, ou seja, quando você não observa a questão do direito humano, quando o Estado não atua, você estimula o crime a se organizar e a tomar conta do lugar. Isso. Nós temos que fortalecer as instituições públicas, fortalecer as políticas públicas de direitos humanos, que é isso daí, direitos humanos. Não é o que o reacionário lá da imprensa diz, que é para proteger bandido, que é para humanos direitos. Não, isso não tem nada a ver com direitos humanos, na realidade. É verdade. E tem mais uma coisa, Samuel. A gente vê o seguinte, por que é feita a cota? A cota é exatamente para corrigir essa falha. Sim. É corrigir. Sim. Vai se resolver todo o problema? Não, não vai não. Sim. Não vai não. Mas é um passo, um primeiro passo. Exatamente, é um primeiro passo. É um primeiro passo. Tem que ter sim. Políticas públicas, né, que visem a combater o racismo, a discriminação, que mais políticas fossem fomentadas, não é? No país. E também pegando o gancho aí, não é só preto, é índio também. Hoje esse governo que está aí está sendo denunciado lá fora por genocídio aos indígenas. Isso sim é um genocídio que está sendo cometido pelo governo. Recentemente, os Yanomamis, acho que é isso mesmo, eles tiveram proibidas a entrada de médicos que foram para lá para vacinar, ajudar a tratar. O governo proibiu. Aí agora, não, o que nós vamos fazer? Quer dizer, como que pode uma situação dessa? Aí não quer ser denunciado por genocídio, não quer ser denunciado por tratar mal os índios, porque na cabeça desse povo, desse governo que está aí, principalmente desse presidente, que é um garimpeiro que virou militar e presidente, porque ele gosta de garimpo, ele saía com a bateia dentro do carro. Esse homem é um maluco por completo. Completamente. Eu acho que a direita tem gente, se querem colocar um presidente de direita, coloquem um presidente melhor, porque esse daí é um maluco. Eu faço essa pergunta, inclusive conversando com o meu grande amigo Rubão, eu dizia para ele, Rubão, será que a direita não tem ninguém melhor que isso aí? Será que a direita não tem? O presidente é extrema-direita. Não, é pior ainda. Que é o pior, né? Que é a direita mais agressiva, se assim posso dizer, né? Pois é, aí você não tem isso. Então, infelizmente, o que é que nós estamos vivendo hoje? Estamos vivendo uma situação catastrófica com relação a isso. Quando também se atinge o meio ambiente, você também ataca os direitos humanos, porque você cria uma situação de ameaça à existência humana. E o pessoal disse, não é nada disso. O índio não mora na floresta, então ele pode comer, já tem água, já tem tudo, ele sabe como fazer isso. Tem, mas a doença que o branco trouxe, o índio não consegue curar só com a floresta. E é aí que o homem que tomou a terra do índio e colocou ele guardadinho lá num canto, numa reserva, tá? Precisa intervir para poder também corrigir a falha que aconteceu. Muitas vezes o Brasil foi descoberto. Foi não, querido. O Brasil foi invadido. Existiam mais de 8 milhões de índios aqui. Já tinham pessoas aqui antes, né? Se não tivesse ninguém, ele teria sido descoberto. Mas como tinha muita gente, e não era pouco, eram várias nações indígenas, o que eles fizeram? Invadiram, saíram matando um monte de gente. Bandeirante, até pouco tempo no Brasil, era tratado como herói, matadores de índios, torturadores, comerciantes de escravos. E o mundo parece que acordou e começou a eliminar esses símbolos. Isso é um sinal de que o mundo caminha para um momento melhor? Eu acredito que sim.
As pessoas estão começando a entender o que é direitos humanos. E esses direitos humanos estão relacionados também ao passado. Se no passado eu não posso homenagear pessoas que nunca respeitaram a humanidade. Você, por exemplo, eu posso botar uma estátua do Borba Gato, mas não posso botar a do Hitler. Eu disse, Borba Gato e Hitler fizeram a mesma coisa, só que em intensidade diferente. Então, os dois desrespeitaram direitos humanos, não merecem ser tratados como heróis. Então, a questão que a gente precisa entender não é genocidas. A gente não pode ter a interpretação, Samuel, de que tem que haver a intensidade para que o crime tenha acontecido. Não, tanto faz 1 como 100. 100 agrava, né? Mas tanto faz, o crime foi cometido. Então a gente tem que entender isso. Direitos humanos, é preciso que todos nós, que somos humanos, defendamos. Temos que defender. São nossas garantias. São nossas garantias, né? Não tem... Outra coisa que a gente vê muito, tá? Com relação à questão da questão de gênero. A pessoa diz que não é direitos humanos. É sim. É sim. Hoje nós temos uma grande batalha direita, extrema-direita, né, e centro e esquerda, enfim, as entidades de proteção às pessoas, aos direitos das pessoas, contra a homofobia, que é outro problema muito sério. Como que você, como advogado, vê essa situação, Samuel? Essa questão do gênero, né? Essa é uma questão que está, inclusive, diariamente nós vemos aí os debates nas redes sociais. Recentemente nós até vemos essa coisa com relação a uma lei, né, municipal aí, em alusão ao dia em homenagem à população LGBT, né? E aí houve uma discussão aí, porque a parcela dos religiosos, né, se insurgiram que isso ia acabar com a família, né, que devia ter o dia do orgulho hétero, né? Então, na realidade, nós temos que ter esse olhar para a população homossexual, né? Um olhar de que eles são minorias, não é minoria numérica, Sulpira, né? É a minoria sociologicamente falando, né? São uma camada da população, uma parte da população que historicamente foi desassistida, né? Através de políticas públicas, né? Com relação à questão do preconceito, né? Pela escolha, né? A opção sexual que a pessoa tem ali, né, com o seu estilo de vida, né? Então, também é outro assunto que acaba resvalando na questão da dignidade da pessoa humana, na questão dos direitos humanos propriamente, né? O respeito à opção sexual, né, das pessoas. Ótimo, porque, bom, é isso aí. Eu acho que foi um bate-papo muito interessante. Com relação a essa questão dos direitos humanos, eu acho que você acompanhou a gente aqui pelo diálogo. E esse programa, como eu falei, foi gravado, né? Nós gravamos agora no dia 2, pela manhã. E essa é outra vantagem que nós estamos fazendo com relação ao diálogo. Nós estamos conseguindo conversar com as pessoas na semana, porque dificilmente sábado nem todo mundo tem tempo para cuidar dos seus afazeres pessoais, outros estão viajando. Para não perder essas pautas importantes, nós decidimos começar a gravar o diálogo na semana. É muito importante, Sucupira, que você traga esses temas, porque senão vai prevalecer só o discurso reacionário. Então, nós temos que se insurgir contra isso aí. Nós, por exemplo, que somos operadores do direito, né, principalmente, nós temos que esclarecer a população, tirar o véu de ignorância da população, né? Essa coisa dos direitos humanos, para mim, é uma coisa muito importante, porque nós vemos aí, as pessoas têm uma visão completamente deturpada, torta, do que são direitos humanos. Então, eu espero que quem assista esse programa, né, pelo menos aprenda, né, aqui que nós falamos de forma básica, né, mas os fundamentos dos direitos humanos são isso aí que nós conversamos. Então, assim, eu fico muito feliz porque a gente não vê esse programa, esse formato de programa seu aqui na região. Você foi pioneiro, né? Trazer esses debates aqui, torná-los públicos, né? Para que as pessoas possam aí ter, digamos assim, uma outra visão, né? De determinados assuntos. Então, parabéns aí. Eu acho que você devia focar principalmente nesses assuntos, né? Para a gente não deixar a mídia reacionária prevalecer.
É importante, inclusive, porque o diálogo, quando foi criado com esse intuito. Não era botar a gente aqui para debater, botar opiniões diferentes, como alguns, inclusive, já me sugeriram isso. E eu disse, o debate, ele só produz uma coisa. Ele mostra quem era mais ou menos preparado sobre o tema, a turma que já tinha a opinião formada a respeito daquele tema vai continuar com a opinião formada, não vai mudar a opinião a respeito disso, não há entrega de conteúdo, assim, de conhecimento, não há construção de uma ideia, não há explicação de uma situação, ou seja, o debate, tanto é que ele não serve para nada. Só sabe assim, Sumo Pires está dizendo que o debate é democrático. Eu digo, cara, eu entendo o que é democracia. Democracia é quando a maioria ganha para cuidar das minorias. É isso. A democracia é isso. Ou seja, a minoria tem que ser cuidada como se fosse a maioria. E a gente tem que botar isso na cabeça, acabar com essa bobagem. E debate, você me diga uma coisa, quando que você decide uma eleição por um debate? Eu acho sem futuro. Você sabe Totalmente. Que eu fui candidato aqui no Iguatu? Você sabe. Eu participei dos debates, porque senão eu me chamar de fujão, mas eu acho aquilo um negócio totalmente sem noção. Você não consegue desenvolver um raciocínio ali, entendeu? Não agrega nada. Já termina em baixaria, né? Que é o que nós vimos várias vezes acontecendo. Um acusando Existem técnicas, falo isso como comunicador, que a gente coloca um candidato fraco para ele bagunçar a coisa toda e chamar a atenção para si. O cabo da Ciolo era um fato. Pronto, ele não tinha o que dizer. Ele não tinha o que dizer. É plantado para poder bagunçar. Não, a assessoria dele diz, aí, cara, fala o seguinte, tu não dá uma de chacrinha, não explica, confunde. Então, e funcionou, e funciona. Existem técnicas para isso. Só que por isso que eu digo, o debate não funciona. Então, quando eu fiz a opção baseado nos diálogos de Platão, o Edson ri bastante sobre isso, porque na verdade foi a partir de uma conversa que a gente teve também, né, com a aval do Dr. Marcelo Sobreira, que é um incentivador do diálogo, a gente partiu do princípio de explicar. Ou seja, conversar e explicar para as pessoas o que é que realmente estava acontecendo. Porque as notícias, elas são muito curtas, muito sucintas, muito diretas. E tem muitas situações lá que elas simplesmente não agregam nada. Muito rápido, você não... Hoje em dia você é uma loucura notícias, você está ali absorvendo durante todo o dia, você é bombardeado por notícias durante o dia. Olha, hoje, uma criança de 7 anos, ela recebe em quantidade de informação o que um adulto de 20 e poucos anos recebia durante um século inteiro. Quer dizer, então, a velocidade é muito grande. Isso está irritando todo mundo. Irrita meu cérebro, irrita meu humor, irrita minha tranquilidade, irrita tudo. Você começa a viver uma ação de reação. Você passa só a reagir e não a consumir informação. Então, quando a gente percebeu que esse era um buraco grande para você estimular ideias fascistas, como, por exemplo, mentir, enganar, tentar fazer as pessoas acreditarem em coisas erradas, né? fake news. Que é uma doença, que é uma coisa que, assim, que todo dia, né, os próprios, por exemplo, as mídias sociais, as redes sociais, né, cada dia eles tentam criar mecanismos para poder barrar a questão das fake news, que pode produzir questões catastróficas, né, com relação a pessoas, com relação a coisas, porque muitas vezes a gente está lendo ali a informação, a gente não cuida, não tem um cuidado de checar se aquela informação é verdadeira ou não. Então ela chega para a gente, né, com um alvo ali específico, querendo dizer alguma coisa, e muitas vezes a pessoa lê aquilo ali e toma aquilo como verdade, né? Então a gente tem que aprender a usar a internet, né? A gente tem que aprender a ver o outro lado, e a gente tem que checar as informações, todas, por mais bonita que ela possa parecer. E mais interessante, por isso que a gente, quando pensou nesse formato, Samuel, foi exatamente isso. Eu convido uma pessoa para conversar sobre um assunto com o intuito de explicá-lo, né? E tanto é que, por ideia da doutora mesmo, porque tem doutorado agora, a doutora Jaqueline Silva, né, historiadora, ela sugeriu, faça um podcast. Eu disse, imediatamente, nós desenvolvemos o podcast e hoje o Diálogo tem, no seu podcast, um público tão grande e fiel quanto o próprio programa. Quer dizer, isso mostra que as pessoas... eu tenho um relato de pessoas que dizem, baixei e quando eu estou viajando eu aperto o botãozinho e vou ouvindo. Quer dizer, por quê? A gente está conseguindo atingir um público com informação de qualidade e se posicionando de maneira, eu sempre digo isso, correta.
Correto. Né? Sem querer agradar ninguém. Porque jornalismo é o seguinte, quando você tenta agradar no jornalismo, você está fazendo coluna social ou assessoria de imprensa. Você não está fazendo jornalismo. Dinheiro, você está visando seu bolso. Você não está preocupado de passar informação. Você faz assessoria de imprensa, você tem que defender o seu cliente, é como advogado. Se você é jornalista, é a mesma coisa. Você defende a imagem do seu cliente. Você é advogado, defende a integridade do seu cliente. Então, quer dizer, no caso do jornalismo que não tem essas duas vertentes, você defende a população, você defende o direito da população de saber. E é que eu digo, infelizmente, muita gente não gosta. Mas felizmente, esse país, e a gente tem o direito da liberdade de expressão, a Constituição, e o jornalismo é, sim, uma função muito importante, que não é só da notícia ruim. Totalmente importante. Né? A imprensa, ela é importante. Para você ver quantas coisas nós descobrimos aqui no país, através da imprensa. Você vê o caso desse juiz Moro, se não fosse um repórter lá, descobrir, né, que os caras estavam ali organizados, na realidade, para poder, né, para poder fraudar um julgamento. Quem é que iria saber isso? No caso, o Glenn Greenwald, né? O Glenn, exatamente. Foi por conta dele que nós descobrimos toda a trama do Sérgio Moro. Olha aí a importância da imprensa. Então, a imprensa é importante. Agora, é claro que a imprensa é passível de falhas, né? Com certeza. Várias eu citei aqui, várias. Inclusive, tem outras várias, inclusive, em breve eu vou fazer uma sobre as falhas da imprensa, um diálogo sobre as falhas da imprensa, e vocês vão tomar alguns sustos de casos, inclusive clássicos, como o da Escola Base de São Paulo, né, que foi terrível, envolveu a Glória Maria. São situações bem difíceis. Mas isso aí, Samuel. Bom, eu que te agradeço, já estamos com 1h04 do programa, você vê como passa rápido. Tuas considerações finais. É um bate-papo, né? A gente vai batendo papo aqui de maneira bem, digamos assim, sem script, né? O script aqui, se a gente virar a câmera, as pessoas vão ver que não tem nada aqui na nossa frente, é só a cabeça aqui, ó, o script aqui onde é. E é interessante porque... É interessante porque, como eu convido as pessoas com certo tempo, tanto eu procuro me preparar, como também meus convidados procuram se preparar. O diálogo é uma grande bancada, você gosta de dizer isso, né? Uma grande bancada onde a gente vai tentar explicar para as pessoas, levar conhecimento e conteúdo. Tuas considerações finais, muito obrigado, Samuel. Não, mais uma vez, obrigado, né? Eu gostei quando eu recebi seu convite, porque é um tema muito importante, e às vezes eu falo sobre isso nas minhas redes sociais também, como forma de educar as pessoas, né? Porque, como eu disse, nós temos um papel, o advogado, para mim, ele tem um papel social, né? Ele precisa explicar para as pessoas o direito delas, né? Onde muitas vezes elas não possuem, e esse tema dos direitos humanos, diariamente eu vejo as pessoas caindo em casca de banana, falando de coisa que não tem nada a ver com direitos humanos. Então, eu agradeço demais o espaço aí, espero que a minha fala tenha aí oportunizado para que alguém tenha aí um conhecimento maior sobre isso, né, e passe a ver que ela, se for uma pessoa que estava falando dessa forma, né, que queira aprender, né, que ela passe a ver direitos humanos com outros olhos, porque direitos humanos é para todos, todo mundo, não é para mim, para você e para todos. Muito obrigado, Samuel. Diálogo 2 anos. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até a próxima semana. Tchau. Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.